abasteça de muito mais nas doenças ou qualquer outra alteração, atuando com tecnologia moderna, com um time de grandes profissionais que realizam a coleta, a análise e o diagnóstico com profissionalismo e exatidão. Laboratório Biolab, na Avenida Afonso Pena, 755, Centro. Fone 3358-1162. Magrão Agro, do plantio à colheita, um parceiro de verdade. Representante Vence Tudo, sementes da marca Brevante, adubos Coxilha, produtos biológicos Simbiose, defensivos de todas as marcas, pulverizadores e extensor de barras Beldwing, óleo vegetal CT Green, estabilizador de barras KS e toda a linha de implementos. Visite-nos ou ligue 3358-3895, ao lado da Transportadora São Miguel. Amigos, muito boa noite. Está começando mais uma audição do programa Lagoa Debate. O nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Programa que conta com o apoio da Comercial Lagoa. O nosso convidado para o programa desta segunda-feira é Hilton Nunes dos Santos. Formado como técnico em agropecuária, curso superior em administração pública, pós-graduado em administração pública, pós-graduado em Controladoria Pública, mestre em Gestão e Perícia Ambiental, advogado. Como profissional, trabalhou na Coopib, trabalhou na Prefeitura de Ibiraiaras, trabalha para a AMUNOR, Associação dos Municípios do Nordeste Rio-Grandense, desde o ano de 2000, junto à Agência de Desenvolvimento Regional, onde é gerente. Trabalha para o Cirenor desde sua criação em 2014, onde responde como diretor executivo. Ex-presidente do Cored Nordeste. Ex-professor de Administração Pública da UNOESC de Joaçaba, estado de Santa Catarina. E ex-monitor do Ministério da Integração Nacional nos cursos de desenvolvimento regional. Queremos agradecer imensamente a gentileza do nosso prezado amigo Hilton Nunes dos Santos em atender o nosso convite no sentido de participar do Lagoa Debate desta segunda-feira. Já há algum tempo que estávamos nestas tratativas, hein, Hilton? Muito boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Ademar. Boa noite ao pessoal aí que nos assiste e nos escutam, né? É uma satisfação estar aqui de volta aos microfones, né? Junto aí à Lagoa FM. Já fazia algum tempo e esse final de semana eu ameaçou uma gripe, mas eu foi mais forte. Meti um remédio nela, eu disse que eu tinha esse compromisso contigo, né?
E aí estamos aqui para conversar alguns assuntos aí com referência à Agência de Desenvolvimento e ao Cirenor, mas vamos focar mais no Cirenor, porque é uma ferramenta interessante aí que os municípios estão utilizando, né? E até porque tem informações bem interessantes, bem importantes. Bastante. Temos coisas boas aí para nós trazer à população saber, né? Você leu aí o meu currículo, né? Um vasto de um currículo. Eu já estou quase um dinossauro da Associação dos Municípios, né? Desde 2000 trabalhando com os prefeitos. Eu tenho dito que abandonei o Coreia do Nordeste, né? Porque não tinha mais perna para a gente tocar aí o trabalho, né? Está na mão de outras pessoas, mas a gente dá o suporte também no Coret. E a gente tem feito esse trabalho, então, na Agência de Desenvolvimento e no Cirenor, que foi fruto de uma grande discussão, o Cirenor, né? Você acompanhou algumas delas, né? Onde a gente lutava com os prefeitos para a criação desse consórcio, e esse consórcio aí está aí colhendo frutos já, né? E com certeza a gente vai ter boas notícias para dar para a população aí. É importante explicar do que se trata o Cirenor, o que é o Cirenor, para quem não conhece, para quem não sabe. Isso, depois eu vou fazer um históricozinho dele, né? Sim, eu acho que a gente até deixa. Então vamos destacar primeiramente a Agência de Desenvolvimento Regional. A Agência de Desenvolvimento Regional é o pessoal que nos acompanha com aí as reuniões da Munor. Ela foi criada lá na época, nos anos 2000 ainda, para atender a questão do Banco da Terra, na época, né, inicial, e aí depois avançou na parte de licenciamento ambiental, das atividades de impacto local, onde a gente tem um grupo técnico que auxilia aos municípios na emissão dos pareceres para os municípios fazerem os licenciamentos ambientais. E ela tinha o foco do Banco da Terra, licenciamento ambiental e turismo naquele momento, né? Depois, com o andar do tempo aí, né, passado o tempo, os prefeitos entenderam que o turismo nós não tínhamos pessoal suficiente, né, para atender isso, então a gente abandonou o turismo e focamos só na questão do licenciamento ambiental. Hoje a agência, que está lá em São José do Ouro, tem profissionais que atendem isso lá, eu ajudo na sexta-feira, às vezes na segunda-feira eu fico por lá, e aí o restante dos dias eu estou no Cirenor. Então nós atendemos aí todos os municípios, nós temos uma gama de processos que entram, e todos esses processos que entram nos municípios passam pela equipe técnica da Munor, e aí a equipe técnica da Munor faz essa avaliação, né? Pode licenciar, não pode licenciar. Ela tem uma equipe técnica. Nós temos uma equipe técnica que está dentro da Agência de Desenvolvimento, né? E aí nós temos feito, então, a maioria dos nossos municípios aí, eu trouxe uma planilha aqui, mas não vou ficar me atendo a todos esses números, né? Se você buscar lá, desde 2003, quando a gente começou a trabalhar com licenciamento ambiental, já fazem mais de 15 anos que nós trabalhamos com licenciamento ambiental, nós já passou pela nossa mão mais de 13.700 projetos. Claro que alguns projetos passaram licenças prévias, licença de instalação, licença de operação, são 3 processos dentro de um só, né? Mas é só para mostrar para a população o serviço que a gente lá na Calada, né, bem quietinho lá, a gente desenvolve, e que isso dá um trabalho que é feito sem um maior alarde. Sem um maior alarde, né? E a gente dá ao empreendedor uma resposta imediata, né? Essa é a nossa bandeira. Sempre que o processo entra, a gente tenta dar a resposta com a maior brevidade possível. Principalmente quando se trata de financiamentos, às vezes as pessoas se apegam conseguiram um financiamento para a construção de um galpão, aí chega no banco, você precisa da licença ambiental. Meu Deus do céu, onde é que vou fazer isso, né? E aí, através das secretarias municipais, através dos nossos licenciadores, é encaminhado, e aí a gente faz todo esse processo, né? E sempre tenta facilitar. Os recursos também, que são as taxas cobradas disso, né, fica nos fundos municipais de meio ambiente, e esses recursos que estão nos fundos municipais de meio ambiente financiam projetos voltados à melhoria ambiental, né? Então é uma situação aí, um projeto que nasceu lá no passado e ainda hoje está aí dando frutos, né, dando resultado para os municípios, que se fosse depender de cada município ter uma equipe técnica, custaria muito caro, né? Então, na época, a decisão da associação foi ter uma equipe técnica para atender todos os municípios, a gente optou por isso, né? E aí conseguimos montar isso, fazer esse trabalho até hoje, tá? Como é que funcionam os fundos municipais
de meio ambiente, Hilton? Eles são abastecidos, né, com recursos desses serviços que a gente cobra para fazer, né, essas licenças ambientais, também fruto de algumas autuações, algumas multas que os próprios municípios aplicam, né, quando uma pessoa causa um dano, né, ao meio ambiente. Isso, e também com doações do Ministério Público, né? O Ministério Público tem repassado bastante recurso para os fundos municipais de meio ambiente, né? Eu tenho uma relação aqui também, eu não vou me ater a isso, né? Mas são vários os valores que os nossos departamentos de meio ambiente têm, né? Valores até expressivos, e que financiam projetos, né? Projetos de até de educação ambiental, né, de compra de algum equipamento, compra de veículos, né. Nós temos o exemplo prático de Itapejara. Itapejara é o Fundo Municipal de Meio Ambiente, eu acho que mais que tem dinheiro na nossa região aí, né. Eles fazem um projeto bacana lá em parceria com o Ministério Público, né, já conseguiram a aquisição de mais de 4 veículos só para o Departamento do Meio Ambiente. Claro que só tem um, né, mas eles vão passando para a Secretaria, né. Eles usam um veículo um pouco, né, daqui a pouco conseguem uma parceria com o Ministério Público, compram um outro veículo e assim vão passando, né. Mas o fundo e cada município poderia montar? Tem. Esse... Eles têm. Todos os municípios têm. Dos nossos 19, todos têm. Alguns têm mais, alguns têm menos. Alguns não têm essa relação tão próxima com as promotorias, né, com os ministérios públicos. A Lagoa Vermelha tem informação? Tem. Quem tem Fundo Municipal do Meio Ambiente tem dinheiro também na conta. Né? Um bom volume. É significativo. É significativo. Né? Então normalmente esses maiores municípios, né, Sananduva, Tapejara e Lagoa Vermelha, são os que têm um maior recurso nos fundos municipais de meio ambiente. Mas esses fundos municipais de meio ambiente, Ademar, também não é para utilizar assim por qualquer coisa e sem a autorização do Conselho, né? Que foi isso que eu coloquei na nossa sequência da fala ali. Questão dos conselhos municipais. Que a ação dos conselhos municipais é muito interessante, né? Porque, é claro, às vezes a gente também, mais um conselho, tem mais um conselho para isso, mais um conselho para aquilo. Mas o Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele é um diferencial, ele tem um caráter que ele determina onde que esses valores vão ser gastos, né? E também quando uma situação de notificação, de autuação do empreendedor, ele é uma última instância, então você recorre à secretaria, recorre a uma junta e por final você recorre aos conselhos municipais para conseguir até, falando como autuado, né, se o Nunes foi autuado, lá ele tem o direito a receber um X% de desconto lá em sua multa, se ele não for assim um réu muito né, significativamente com bastantes multas, né? Se for a primeira, assim, por exemplo, ele consegue aí, então uma bonificação lá de uma redução da sua multa. Mas ele é um conselho que tem um caráter assim, né? Ele tem uma posição deliberativa, ele pode decidir algumas situações, né, que o poder público não consegue decidir, tá? Na sequência da nossa associação agora, da nossa agência de desenvolvimento, nós estamos agora batendo numa tecla aí, que é o nosso próximo assunto da agência que eu coloquei aí na nossa relação, que é com referência ao marco regulatório das áreas de preservação permanente, né? Eu já vi que você... Em perímetros urbanos. Já vi que você recebeu alguns palestrantes alguns dias desses aí, sim, comentando sobre isso. E eu acho bom destacar esse assunto, porque nós temos conversado muito com os nossos prefeitos, né? E os prefeitos têm colocado, tem sido até restritivo nessas decisões, né? Nós precisamos mexer com isso aí, nós precisamos trabalhar esse marco regulatório, que esse marco regulatório poderá nos trazer aí algumas decisões importantes, né, com referência a essas áreas de preservação permanentes nos nossos municípios. Vou uma breve chamada a um dos nossos apoiadores, Hilton Nunes, e já voltamos. Magrão Agro. Visite-nos ou ligue 3358-3895, ao lado da Transportadora São Miguel. Retornamos com o programa Lagoa Debate, onde o Hilton Nunes estava discorrendo sobre o marco regulatório das APPs, áreas de preservação permanente em perímetros urbanos. Esse projeto, Ademar, que a gente tem levado aos prefeitos para que se utilize um pouco do recurso dos fundos municipais de meio ambiente para fazer esses estudos, ele é fruto de uma discussão que a gente fez em Tapejara, né, onde Tapejara já criou esse marco regulatório e foi também fruto da minha tese da
meu trabalho de conclusão no curso de Direito. É uma brecha que tem nas leis federais aí, onde você pode, o município, dentro do teu perímetro urbano, definir algum regramento para essas áreas que estão próximos a sangas, próximos a alguns riachos que cortam os municípios. Dos nossos 19 municípios, eu sempre digo que só não tem riacho em São João da Ortiga. Nos outros 18 tem riacho, né? São João da Ortiga é o único que está lá no alto, né? Então não tem esse problema. Mas tem alguns problemas de nascentes dentro das cidades, né? Então ele também precisaria trabalhar esse marco regulatório. E o que é isso? É você trabalhar com a população, com os organismos que trabalham a questão de fiscalização, né? Tipo o PATRAM, Ministério Público, o próprio juiz, né? do município, da comarca, e criar uma legislação própria onde quem está dentro dessas áreas de preservação pague um passivo para continuar ali, né? E outras áreas que possam ser preservadas, preservar. E até porque não, esses que estão ali consigam pagar onde essas pessoas que não conseguem mais utilizar-se dessas áreas de preservação. Mas isso é um fruto, assim, fruto de uma discussão ampla, né? Então a gente tem levado isso aos prefeitos para que a gente comece a trabalhar isso. Começamos alguma discussão já em Água Santa, estamos trabalhando em Sananduva através da UERGS. A UERGS tem feito a parte de dados, de coleta de dados, né? A gente tentou aí fazer um trabalho aqui em Ibiraiaras, não foi a contento da gente. A gente vai tentar mexer no trabalho de Ibiraiaras, mas é criar uma legislação própria dos municípios, regrando a distância entre a margem do rio e até onde as pessoas podem utilizar. Isso é uma síntese da criação do marco regulatório em área de preservação permanente, Ademar. É o que de mais importante poderíamos falar com relação à Agência de Desenvolvimento Regional. É isso, a agência focou, né, por uma decisão, focou mais na parte de meio ambiente, e aí, então esses são os trabalhos que a gente desenvolve hoje lá em São José do Ouro com a equipe técnica nossa da agência. Vamos ao Cirenor. Com relação ao Cirenor, temos muita coisa para falar e temos notícias importantes para transmitir, principalmente no que concerne a usina asfáltica, a tão sonhada, a tão desejada usina asfáltica aqui para a nossa região, Hilton. Essa aí eu vou deixar por último, que eu já te disse, né? Eu vou deixar esse projeto por último, porque esse projeto essa semana... É um capítulo à parte. É um capítulo à parte, né? Eu vou reservar os últimos minutos da entrevista aí para ele, né? Tá. Mas o nosso Cirenor. Então, o que vem a ser o Cirenor? O que vem a ser o Cirenor? Você me pediu para eu fazer uma explicação, né? O Cirenor é o consórcio de municípios da nossa região. Junto com a mesma divisão que tem a Munor, existe o Cirenor. Os mesmos 19 municípios que são na Munor criaram o Cirenor. Mas por que cria-se duas entidades? A Munor, ela é uma entidade privada. O consórcio é uma entidade pública. É como se fosse uma prefeitura maior, né? Então, nós podemos desenvolver qualquer atividade que seja de consenso de mais do que um município, né? De preferência sempre atingindo os 19, mas se tiver 2 ou 3 municípios que queiram uma ação específica naquela área, nós vamos mostrar aqui que tem algumas delas, né? O consórcio pode fazer essa atividade, né? Então, nós criamos ele ainda em 2012, para você ter uma ideia, tá? Aí, em 2012 até 2014, ele ficou quietinho lá, ninguém mexia, em banho-maria, bem quietinho, né? Todo mundo tinha medo de fazer o nenê acabar de nascer, né? Porque ele tinha nascido e aí, né, precisava, né? Ficou aí, mas em 2014 a gente mexeu nele, né? E em 2015 a gente começou realmente a trabalhar com o Cirenor na parte de compras de exames e serviços de média e alta complexidade na parte de saúde, e conseguimos um início na parte de medicamentos, né? Então a gente começou a comprar medicamentos através de uma carona, que a gente chama, que é a utilização de uma outra licitação, de um outro consórcio. O consórcio de Montenegro nos ajudou muito naquela época, né? E o consórcio de Ibirubá também nos ajudou muito na parte da questão das compras de serviços, e a gente começou a trabalhar. Foi um desses consórcios que acabou inspirando o da nossa região aqui? O nosso, eu diria assim, que é um filho do consórcio de Ibirubá. De Ibirubá. Mas eles já tiveram uma reunião agora do projeto de iluminação pública, na última reunião da Munor, e aí o diretor executivo deles disse que o filho já ultrapassou o pai. Então, mas é que nós temos algumas ações que estamos desenvolvendo que eles não desenvolvem, né? Principalmente a questão da compra de medicamentos, né? Eles não fazem isso, eles pegam de um outro consórcio, e nós fizemos a compra
e trazemos a medicação para Sananduva e dali a gente distribui para os 19 municípios. Né? Mas é uma ação que eu já vou chegar nela aí. Né? Sim. E aí, então, eu vou dividir em duas partes a questão da saúde. Nós temos a saúde serviço, né? Depois tem que falar da minha diretoria, tá? Porque senão eu não tenho que fiquei de dar o comercial dos nossos prefeitos ali, né? Exatamente. A questão da saúde, para vocês terem uma ideia, o Sirenor compra serviços e balizou o valor de consulta, de exames, né? Nós definimos através de uma assembleia. Acaba puxando para baixo. Puxamos para baixo o valor a um teto onde os 19 municípios pagam o mesmo preço, tá? Então, se quer fazer uma consulta de um ortopedista aqui em Lagoa, quer fazer na São José do Ouro, quer fazer em Itaperá, quer fazer em Passo Fundo, você vai pagar o mesmo valor, tá? E aí, isso quem paga são os municípios. É aquela cota além do SUS. Passou do SUS, os municípios começam a bancar, pagam pelo Sirenor, porque fica mais prático, já está licitado, já está a empresa credenciada. E, além disso, em cima do que a gente produz, nós ganhamos no consórcio um valor a ser devolvido, através do SUS mesmo, né? Para você ter uma noção, em 2018 nós gastamos 1.357.000, agora em 2019 até agosto 1.109.000, né? Mais ou menos em torno de 300 a 340 mil reais disso volta para o consórcio, né? É o que o consórcio custa para os municípios, tá? Os municípios que faturam, que utilizam do consórcio, praticamente têm suas contas zeradas no final do ano. O que ele investiu para a parte administrativa do consórcio, para pagar o meu salário, acaba recuperando através desse valor, né? Então é isso. A parte de medicamentos, nós temos mais de 40 empresas credenciadas, então, né? E desse montante que a gente tem aí, uma parcela dele a gente consegue recuperar através do próprio SUS, tá? Medicamentos é a outra ação que o consórcio faz. Então, desde 2015 nós temos comprado medicamentos. Mas as prefeituras já não estavam comprando? Estavam comprando, cada uma com sua licitação, Ademar, com seu montantezinho pequeno, né? Discutindo com empresas, cada uma a seu modo. O consórcio balizou isso num pregão só, né? Numa compra só, não num pregão só, numa compra só direto com o município, porque às vezes a gente faz mais de um pregão no ano, né? E conseguimos barganhar preço também em função da quantidade. Exato. E em função de que vai ter uma só licitação ou duas licitações por ano. Então, veja bem, é uma publicação, é duas publicações só, não seriam 19 publicações, não seriam 19 licitações, né? Quando tem falta de um produto, é o consórcio que discute direto com uma empresa só, não é 19 municípios discutindo com a empresa, né? Então, nós conseguimos segurar isso aí também, né? E trazer uma economia para os municípios. Falando em números, só para vocês terem uma noção, em 2018 compramos 4.050.000 reais de medicamentos. 2019 estamos chegando hoje 3.420.000. Somando o ano passado e esse ano, né? Só desses dois últimos anos, né? 7.470.000 reais. É um valor mais ou menos significativo quando eu digo para ti que na última licitação nós tivemos um deságio ou uma economia de 15,27%. Né? Então, se você botar isso em cima de números, né? Claro que os municípios, a gente fez um pregão considerando um valor de 13.900.000, nós trouxemos ele para 11.800.000. Claro que os municípios, é um registro de preço, então o registro de preço você não tem a obrigatoriedade de você comprar tudo isso, né, que você está licitando. Mas digamos que os municípios comprem aí 5 milhões de reais, você calcular 15% de barganha em cima disso aí, dá um bom saláriozinho, né, para pagar, dá uma boa economia para pagar. Exatamente. Rapidamente, uma chamada aí para o nosso apoiador e já voltamos. Laboratório Biolab. Ética, eficiência e qualidade. Voltamos com o Hilton Nunes, nos falando aí sobre as ações do Sirenor, compra de medicamentos, as economias. Isso que hoje assim, essa economia que eu estava comentando, né? Tipo, você faz uma compra e você consegue barganhar em cima dela, né? É em função do que? Da quantidade que nós estamos comprando. Nós não estamos comprando só para Lagoa Vermelha, nós estamos comprando para 18 municípios. Exatamente. É a quantidade, é empresas de grande porte que participam da nossa licitação. Claro, tem empresas de pequeno porte que também
também participo, mas a maioria são grandes laboratórios, né? E assim com o passar... E aparece um grande número de empresas interessadas. Na última licitação nossa agora desse ano, 41 empresas ficaram vencedoras. Empresas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, né? Grandes laboratórios. Que é bom também para as empresas. Em vez de vender para um único município, vende para 18, 19 municípios. E entregam num lugar só. Isso. E aí, consequentemente, tem tudo isso aí. E assim, a gente conseguiu, claro, nós somos ainda novatos na história, né? Nós começamos com a nossa primeira licitação em 2015. Mas estamos assim, estamos com nossas contas todas em dia, porque nós temos uma metodologia de cobrança dos municípios aí, né, que ou eles pagam ou nós debitamos no ICMS, né, então nós forçamos eles a pagar. E, consequentemente, isso nos dá um respaldo às grandes empresas, né? Elas começaram a acreditar na gente, viram que o consórcio estava fazendo um trabalho sério, começaram a participar, né? E, consequentemente, derrubando os seus preços, porque sabem que elas estão vendendo para um ente que vai pagar elas depois, né? Então, isso facilitou. Isso é a nossa proposta de medicamentos. Nós estamos aí agora com um novo edital. Tudo isso que nós estamos falando, Ademar, temos um sistema informatizado. O próprio município aqui, exemplo de Lagoa Vermelha, a nossa farmacêutica aqui, a Jane, né, vai fazer o pedido, vai para o nosso sistema recolhe todos os municípios. Cada mês a gente faz uma compra, né? Então nós temos cuidado para fazer sempre, todo mês, ter uma compra, né? E aí você também no município não precisa ter o grande estoque, não precisa ter aquelas salas enormes cheias de medicamento, né, comprar 2 vezes por ano. Não, nós compramos todos os meses a gente tenta entregar. Compra o necessário. Compra o necessário. E utilizamos o próprio transporte da Secretaria da Saúde, vai para Sananduva e aí traz na volta os medicamentos para o município, né? Tudo isso para tentar uma economia aí, né? Quanto menos nós gastarmos, né, nos municípios, melhor, né? Isso aí sobra recurso para outras ações. Que vamos falar de mais ações depois, né? Exatamente. Bom, o que ainda podemos acrescentar? Bom, tivemos a questão dos exames, a questão dos medicamentos, né? Aquisição e por parte do Cirenor. Entra também aqui, dentro da atuação do Cirenor, a questão da defesa civil. O que vem a ser? Esse é um outro projeto que sobrou um recurso das nossas economias ali que a gente fez, né, com as compras de serviços e medicamentos, e aí os municípios acataram uma proposta nossa. Nós sempre tínhamos, né, aquelas dificuldades dos municípios quando acontecia alguma questão aí ambiental, né, algum desastre ambiental. Dava uma chuvarada de pedra lá, destelhava muitas casas, como aconteceu aqui em Lagoa Vermelha. Exatamente. E aí os municípios ficavam sem chão, não tinham aonde recorrer, né? Tinham que fazer compras sem licitação, às vezes, né, na corrida, para contemplar isso aí. Levamos uma proposta para os prefeitos, para nós criarmos um fundo, para nós termos um dinheiro em garantia e aí comprar... Para a Defesa Civil. Para a Defesa Civil. E aí a gente fez uma proposta em 2018, de nós termos um caixa de R$200 mil. O Cirenor fez a proposta, montou uma tabelinha com a divisão de acordo com os critérios que a gente usa nas assembleias, né? E aí tinha um recurso sobrando dos repasses que a gente ia devolver para os municípios, já aproveitamos aquele valor, fizemos uma compensação e fizemos um caixinha. Desse caixinha de R$200 mil, a gente comprou 90 e poucos mil reais em equipamentos, lonas, telhas, pregos, cumeeiras, né? Lonas pretas, lonas amarelas e tal. E aí a gente distribuiu em Lagoa Vermelha, nos bombeiros militares, São José do Ouro, Sananduva, Machadinho e Tapejara, nos bombeiros voluntários. Então esses materiais estão lá à disposição. Precisa, um município deu um desastre, o município se socorre nisso de imediato, atende a tua população e depois repõe esse recurso dentro do fundo, né? Graças a Deus, depois que nós fizemos isso em 2018, parou de dar os desastres, né? Aconteceu agora, na semana passada, em Água Santa, destelhou 4 ou 5 casas lá, foi bem pouco, mas eles acionaram aí o material e já retiraram para alocação disso aí. Mas é uma garantia que a gente tem lá, né? Esperamos que, quando eu fiz a compra em 2018, fizemos a compra pelo consórcio, tomara que a gente nunca use isso,
né? É uma coisa que a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, nós temos uma ferramenta para ser utilizada e esperamos que esse recurso fique lá sempre, né? A gente vai sempre alimentar esse fundo. Faltou, comprou, deu um problema lá em São José do Ouro vai pegar o material e vai repor o recurso e a gente sempre vai ter esse caixa, né, para suprir isso aí nessas horas de dificuldades. Inspeção sanitária municipal, Hilton. É uma ação que, como eu disse primeiro, algumas ações não atendem todos os municípios. Essa é uma ação que atende alguns. Tá? Era sempre uma cobrança por parte dos prefeitos a situação de que o meu município não tem veterinário, o veterinário, eu não tenho quem faça as férias dos veterinários. E aí a gente abriu um chamamento público para empresas e estamos credenciando empresas que tenham veterinários e queiram prestar serviço para o consórcio. O consórcio, através desse convênio, desses contratos com essas empresas, pode colocar um veterinário aqui em Lagoa Vermelha, pode colocar um veterinário em Biraiaras, por exemplo, para fazer as férias do veterinário do município ou, se não tem veterinário, para atender algumas ações, né? Entre elas, a questão do sistema de inspeção municipal e o sistema SUSAF, né? Que são as duas situações aí que hoje o pessoal quer para poder vender produtos para fora dos municípios, né? É uma ação que está sendo utilizada no momento só por Água Santa, São José do Ouro está agora aderindo também para utilizar, e Cacique Dobro que está sinalizando com possibilidade de utilizar o sistema. Mas está aberto para os 19. Né? Se acontecer de nós precisarmos colocar um veterinário em qualquer um dos municípios da região, nós temos condições de colocar através do consórcio. Né? É uma forma que a gente tentou fazer copiando de um outro consórcio também, Ademar. Né? Tudo que é bom a gente copia. Verdade. Então, o consórcio lá do Vale do Taquari tem esse projeto, essa proposta de fazer assim, e a gente foi no mesmo caminho deles e conseguimos aí. Estamos com o projeto iniciando, estamos credenciando ainda veterinários, né? Mas ele tem uma possibilidade aí de atender a todos os municípios que precisarem desse serviço. Missão técnica. A missão técnica, né, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento poderão dizer que o Nunes está fazendo uma viagem para levar os prefeitos passear. Tá? Eu sei, quando a gente levantou a proposta, eu já imaginei, digo, alguém em algum lugar vai dizer que a gente vai levar os prefeitos passear. Mas não é isso, a gente levantou essa ideia com o novo presidente da Amunor, que também é presidente do Cirenor, o prefeito Leomar, o popular Kiki, lá de Sananduva, né? Que a gente sempre chegava no final do ano e a gente fazia aquela nossa reunião de festiva, de final de ano, e um brindezinho para um, brindezinho para outro, e era aquilo. Né? E aí a gente fez uma proposta pro presidente, o próprio Cirenor levou a proposta, que a gente fizesse uma missão técnica, né? Buscamos uma parceria com a Universidade de Caxias do Sul, que tem uma longa experiência nessas viagens técnicas com os prefeitos ali daquela região, da Mesne ali, e optamos por uma viagem a Santiago do Chile. Ela vai acontecer no dia 1º, nós vamos de ônibus, o consórcio está pagando as passagens, fruto também das nossas economias, de nós chegarmos ao final do ano e termos um valor ainda aí para gastar, né? Então o consórcio vai pagar a passagem para os municípios e os custeios de hotel e as despesas lá, né, com alimentação, vai correr por conta da prefeitura. Não vão os 19, né, já tivemos baixas aí, nós estamos com 12 prefeitos e dois vice-prefeitos, 11 prefeitos e 2 vice-prefeitos, né, no total está dando 13 neste momento, 13 gestores, que vão participar da viagem. Alguns por problemas internos, alguns porque a Câmara de Vereadores não aprovou a saída deles, porque precisa da aprovação da Câmara para se ausentar do país, e algum por opção deles mesmo de não ir. A viagem vai consistir em nós estarmos em Santiago do Chile na segunda-feira e termos segunda, terça, quarta e sexta, todos esses dias com atividades técnicas. Agora né? No início de outubro. Início de novembro. Vamos 1º de novembro e voltamos dia 10 de novembro. O que nós vamos ver lá no Chile? Projetos voltados à agricultura, à fruticultura, saneamento básico, gestão pública,
Em síntese, esses aí. Como é que a gente vai funcionar? Nós tivemos uma parceria, a UX tem uma parceria com a Universidade Maior, que é de Santiago, e a Universidade de Valparaíso. Então, essas duas universidades vão receber a gente, né? Palestras, visitas técnicas a empresas, algumas coisas assim. E a CEPAL também. CEPAL, Consulado Brasileiro no Chile, Prefeitura de Santiago vão nos receber. Então, tudo isso aí é para levar os nossos gestores, né? E de repente, Ademar, abrir os olhos para alguma coisa. Não digo que a gente vai precisar, vai conseguir trazer alguma coisa de lá, né? Mas pelo menos alguma parceria, algum contato novo, né? E alguma experiência nova a gente possa trazer de lá. Mais uma chamada para um dos nossos apoiadores e já retornaremos. Posto Rec Ipiranga. Abasteça e faça parte do maior programa de prêmios e vantagens do Brasil. Na Avenida Presidente Vargas, 229. Bem, iluminação pública. Outro projeto do consórcio civil que eu te disse que nós íamos fazer um bom trabalho aqui essa noite, né? Que maravilha. Esta ação veio em fruto de uma parceria com o nosso consórcio pai, que a gente chama, o Comaja, né? Consórcio do Alto Jacuí ali, de Birubá. O consórcio de Birubá fez uma licitação e está trocando todo o parque de lâmpadas, que a gente chama, dos municípios, através de um financiamento direto com uma empresa. Na realidade, são um consórcio de empresas que ganhou o processo licitatório deles. E aí, essa possibilidade de substituição de lâmpadas por LED, né, por lâmpadas LED, traz uma economia para o município e, consequentemente, uma melhoria no aspecto, né, uma melhor luminosidade e tal. Tem vários quesitos aí a serem analisados. O consórcio, como nós temos uma boa parceria com eles, ofereceu a carona nessa ata, né, e eles tiveram na última reunião dos prefeitos, e os prefeitos da nossa região ficaram muito interessados com o projeto. Já estamos aí com uns 4 ou 5 municípios que nos buscaram já os dados, os projetos da RGE, para que se faça a substituição de todas as lâmpadas, então, do parque do seu município. Vai funcionar da seguinte maneira: o município de Lagoa Vermelha, por exemplo, vai precisar, quer participar, ele simplesmente vai aderir à ata, vai pegar uma carona na ata do consórcio de Ibirubá, e a empresa vem, substitui todas as lâmpadas e no período de até 5 anos o município paga esse serviço para a empresa, né? A nossa conta é que, com o recurso que o município recolhe das contribuições de iluminação pública, mais a economia que essas lâmpadas vão gerar, praticamente dá 0 a 0, né? Então o município vai ter toda uma iluminação nova, mais potente, né, com menos consumo, e praticamente é um custo quase zerado para alguns municípios. Alguns municípios terão que colocar algum recurso em função de que a taxa de iluminação do município é muito baixa. Mas, senão, a maioria dos nossos municípios poderá trocar todo o seu parque de lâmpadas e continuar pagando o valor que está pagando hoje para a RGE, né? Então, foi um projeto assim que chamou muita atenção. Os nossos prefeitos de imediato começaram a fazer o levantamento de dados, né? E nós só estamos aguardando o ok do consórcio lá, porque o consórcio lá quer primeiro iniciar o trabalho nos municípios deles. Tem 32 municípios, nós temos mais 19, né? Então, eles querem que comece os trabalhos nos municípios deles, para depois eles abrirem a ata, e aí os nossos municípios poderão encaixar-se nisso aí, né, e aí conseguir trocar a iluminação pública, as lâmpadas dos seus municípios, né, sem precisar fazer aí participação em licitações grandes aí, né, que já tem essa licitação pronta lá no consórcio deles. Questão que merece um capítulo à parte, conforme destacamos na abertura do nosso programa: a usina asfáltica consorciada. Hilton Nunes. O Hilton Nunes chega a se emocionar, por isso que ele pediu para que deixássemos para o final essa questão. Por que se emocionar? Porque é uma luta árdua, difícil, de muitos anos, de muito tempo, sofrida, e que hoje dá para se dizer é uma realidade. É verdade. E não é um projeto qualquer. Não é um projeto qualquer. É um projeto ambicioso, né? Bem ambicioso. Já vou aproveitar aqui,
dar um corte aqui, né, para apresentar a nossa administração, né? Então, a nossa diretoria, o Sirenor, está à frente do nosso consórcio, o prefeito de Sananduva, prefeito Lomar José Fuscarini, né, popular Kiki. Temos como nosso vice-presidente o prefeito de Itapejara, prefeito Vilmar Meroto, o tesoureiro é o prefeito Jacírio, o nosso secretário-geral é o prefeito aqui de Lagoa, o prefeito Gustavo, tá? Essas pessoas, mais o Nunes, mais o prefeito de Santo Expedito, mais o prefeito de Paim, mais o prefeito de São João da Ortiga, e assim vai, os 19 prefeitos, buscaram esse projeto da usina asfáltica consorciada, né? Esse projeto nasce dentro do planejamento estratégico do Coret. Quando o Coret fez todo aquele trabalho de fazer o planejamento estratégico da região, apareceu lá entre os projetos a possibilidade de nós termos uma usina asfáltica consorciada, e essa usina asfáltica consorciada atendesse os 19 municípios da região, especificamente nas ruas, né, e algumas ruelas, a gente chama assim, né, algumas estradas mais vicinais que não tenham um grande fluxo, né. Então essa era a nossa proposta. No ano de 2017 a gente fez uma campanha enorme, né, para colocar ela na consulta popular, e a gente teve o privilégio de estar a nossa demanda em primeiro lugar eleita e receber a indicação naquele momento de R$1.117.142, né. Quando entramos em 2018, era hora de apresentar o projeto, nós tínhamos ele já detalhado bem certinho, né, como a gente queria. Tivemos a surpresa que nós iríamos apresentar ele via ODAER, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, né? Eu queria ter o vozeirão do Ademar agora para fazer. Eles têm um autônomo no meio do nome, né? Então você já imagine como é que foi. Nós apresentamos dia 28 de fevereiro de 2018 o projeto para o DAER, né? E desde então foi uma saga. Cada pouco uma documentação, cada pouco ia para um conselho, voltava daquele conselho, ia para outro conselho, voltava daquele conselho, ia para um outro conselho, e assim foi, até que em outubro de 2018 nós conseguimos assinar o convênio, e em dezembro de 2018 nós recebemos a ordem para fazer a licitação da máquina, em dezembro de 2018. Quando a gente licitou a máquina já era praticamente Natal, foi logo depois do Natal, e o nosso medo era que houvesse um estorno do valor, e a gente buscou a Secretaria de Planejamento para que não houvesse estorno, pois haveria uma troca de governo, né? E para nossa não surpresa, que a gente já desconfiava, entrou 2019 e o nosso valor foi estornado. R$1.117.142 naquele momento estavam perdidos, né? Então a gente entrou em 2019 e começamos tudo de novo, aquela novela, né? Busca alguém para se socorrer, a gente se socorreu a várias pessoas, Casa Civil, Secretaria da Agricultura, porque é um projeto que vai ter um respaldo, né? Vai ter vai trazer um bom resultado para a região. Eu diria que depois que a gente começar a trabalhar vai ser o antes e depois da região Nordeste, né? Exatamente. Porque o asfalto é tudo numa cidade. E asfalto a quente. Asfalto a quente, isso, asfalto quente, né? Então a gente envolveu várias secretarias, tivemos audiências e tal, e para nossa surpresa e agradecemos imensamente, a Secretaria de Planejamento e Gestão, na pessoa do secretário Cláudio Gastal, assumiu esse projeto para si, e foi à busca e conseguiu recursos e conseguiu empenhar novamente no DAER, né? Então nessa semana agora que passou, nós tivemos uma audiência em Porto Alegre, onde o DAER confirmou que nós podemos mandar fabricar a máquina. Já fizemos isso no dia de hoje, né? A reunião foi quinta, sexta-feira foi feriado, hoje já mandamos a ordem para a empresa fabricar a máquina, e a máquina será entregue aí provavelmente em 60 dias para nós, né? E o DAER que se comprometeu de pagar isso. E a entrega vai ser num grande ato, ou não? Eu acho que não vai ter foguete, porque eu não gosto de foguete, né? mas vai ter que ser um grande ato. Sim, eu acho que vai ter que ser um grande ato. E assim, Ademar, esse projeto, você comentou no começo, é um grande projeto, porque ele não é só isso. Ele não está atrelado só a esse recurso. Paralelo a isso, em 2018, a gente caminhou com o governo federal,
E a gente buscou um valor expressivo. Hoje, 966 mil vai vir do governo federal também nos próximos dias, que foi uma Esse decisão. recurso está assegurado. Está assegurado, está licitado os equipamentos e só estamos aguardando o repasse para pagar os equipamentos, que daí nós vamos comprar uma vibroacabadora, um rolo e um espargidor, que é um aparelho lá que solta a emulsão asfáltica. E aí esse recurso, diga-se de passagem, esse recurso do governo federal foi fruto de uma discussão dentro dos prefeitos do PMDB. Como a nossa região tem um grande número dos prefeitos, eles abriram mão daqueles valores para os municípios e juntaram tudo num valor global para o Serenor. Foi assim, da parte deles, né, uma decisão louvável. Então nós temos esse recurso também. Então, somado a 1.117.000, nós estamos passando de 2 milhões. E agora, na última consulta popular, também, para completar aí o projeto, os prefeitos resolveram de colocar mais uma demanda da usina disputando, e também fomos agraciados com uma demanda de 685 mil. Foi a demanda priorizada 714 pela região. Na última consulta popular. O problema é que esse recurso também vai pelo DAER, né? E aí nós tivemos na reunião de quinta-feira e eu pedi, pelo amor de Deus, vamos dar um jeito de nós resolvermos isso de uma outra forma, um convênio direto à Secretaria de Transporte com o Serenor, mas não quero que passe pelo DAER, né? O prefeito Gustavo até estava do meu lado, disse, calma, Nunes, que é isso? Não, mas foi só quem passou, só quem esteve à frente, esteve sofrendo, quem vivenciou tudo isso sabe o que foi a gente conseguir, ainda não conseguimos tirar esse recurso lá de dentro do DAER, né? Mas é um recurso que provavelmente vai vir aí assim que a máquina ficar pronta, né? Mas foi muito sofrido, né? E passamos por coisas assim que não precisava ter passado. Eu exemplifico que quando nós fizemos a licitação da máquina agora em dezembro do ano passado, aí, 2018, eles tinham que nomear um fiscal. O DAER tinha que nomear um fiscal para acompanhar a entrega da máquina, e eles nomearam um fiscal de Passo Fundo, que nós não temos vínculo com o DAER de Passo Fundo, somos vinculados ao DAER de Erechim. Veio para a moça lá em Passo Fundo, ficou quase 20 dias na mão dela o projeto, para ela devolver para Porto Alegre, para ficar mais uns 30 dias, para eles emitirem um documento onde nomeavam um fiscal de Erechim, para daí voltar para Erechim. Nesse meio tempo nós perdemos recursos, né? Então são coisas assim, mas isso é uma coisinha que eu estou contando aqui, né? Mas o projeto vai sair, agora o projeto vai sair, tá? Soma quanto já em termos de recursos? Ele já chega a 2.600.000 agora, com a consulta popular desse ano, e mais a contrapartida que nós vamos ter que colocar aí, vai chegar na casa dos 3 milhões de reais. E esses recursos são suficientes? São suficientes para você ter assim uma boa estrutura. Nós vamos ter uma usina quente, nós vamos ter vibroacabadora, nós vamos ter rolo, nós vamos ter aspargidor, nós vamos ter rolo liso. Daqui a pouco, com esses 685, eu não sei se nós vamos ter que conversar ainda com a prefeitura de Sananduva, que vai ficar sediada lá, se a gente coloca isso num terreno ou coloca em caminhões daqui a pouco, né? Mas o interessante desse projeto, Ademar, é que a gente também não está inventando ele. A gente buscou e copiou de uma região ali de Santa Catarina. A Pinhalzinho e arredores ali tem uma usina asfáltica consorciada. A gente esteve lá conhecendo ela. E assim, o custo da produção do asfalto para você fazer através de recursos próprios, como a gente vai dizer assim, né, com as máquinas próprias, e você contratar uma empresa, cai pela metade. Né? Então você imagine o valor que você ia pagar aí para você fazer uma rua de 200 metros, você pode fazer uma rua de 400 metros. Né? Por quê? Porque nós vamos utilizar poucos servidores, nós vamos ter um servidor na máquina e um servidor na vibroacabadora, e os outros equipamentos nós vamos operar com próprios servidores dos municípios. Né? Quando nós fizermos usinagem, por exemplo, para fazer ruas aqui em Sananduva... Não vai mais haver necessidade de os municípios contratarem empresas para o asfaltamento de suas ruas. Não vai ter nem necessidade de fazer licitação, nós vamos comprar material pelo consórcio. Daí o empenho, toda a luta que foi desenvolvida para essa conquista. E assim, ó, isso vai ser serviço consorciado mesmo, porque quando nós usinarmos para Lagoa Vermelha, por exemplo, Caseiros vai emprestar um caminhão, Ibiraiaras vai emprestar um caminhão, Capão Bonito vai emprestar um caminhão, vai buscar material para Lagoa Vermelha. Né? Quando nós formos para Caseiros, a mesma coisa, Lagoa vai emprestar, Ibiraiaras vai emprestar. Isso é trabalho
em consórcio. Exatamente. É um município ajudando o outro, né? E, consequentemente, baixando o valor disso aí. É para isso que o consórcio existe. Que maravilha. Hilton, estouramos o horário do nosso programa, claro, muita coisa se poderia falar. Não vai faltar oportunidade. O ruim foi vir a primeira vez. Agora já sabe o caminho, agora já ficou tudo mais fácil, não é mesmo? Já vi que o bicho não é o sete cabeças, né? Não me assustei com as câmeras, né? Com a iluminação, mas é uma satisfação estar aqui, Até né? porque você sempre tem notícias boas, importantes, bem interessantes, notícias de repercussão, como essa do consórcio. E para nós é uma satisfação, né? Porque isso também faz parte do nosso trabalho do dia a dia, mostrar para a população o que a gente está fazendo, né? Para que existe o consórcio, para que foi criado. As pessoas que não estão no meio das administrações públicas não sabem para que serve isso, Exatamente. né? Então é através da rádio que a gente consegue levar, através, né, dessas informações por mídias sociais, que a gente consegue mostrar para a população como é que a gente está fazendo e o que estamos fazendo aí. Obrigado, Hilton, que gentilmente se dispôs a vir ao nosso programa, veio de Sananduva, para participar aqui do Lagoa Debate desta segunda-feira com todas essas informações muito importantes, muito interessantes. Obrigado do coração, Hilton. Obrigado a você, Ademar. Espero que seja a primeira de muitas outras vezes que possa voltar aqui. Com certeza, depois que a usina estiver instalada, a gente vem mostrar ela aí para o pessoal. Que maravilha. O programa Lagoa Debate vai ficando por aqui. Voltará na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.